Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, bom dia, Glauco, bom dia a todos e todas que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. Bom, vamos falar aqui de pandemia. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, aceitou ontem um recurso da Advocacia Geral da União e ampliou para até 5 de janeiro o prazo para o governo federal apresentar informações sobre a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Vamos falar sobre esse tema e vários outros com o nosso entrevistado de hoje, o Gonçalo Vecina, que é médico infectologista, professor na Universidade aqui de São Paulo, na Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Olá, Vecina, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu. É um prazer estar com você e com os nossos espectadores. Prazer ao nosso, Vecina. Mas vamos falar aqui, repercutir algumas falas, né, de autoridades, entre aspas, como o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né, que disse ontem que a pressa é inimiga da perfeição, ao se referir à vacinação de crianças, né, disse que o principal é a segurança e não é um comunicado público, né, que vai fazer o Ministério da Saúde se posicionar de uma maneira ou de outra. Ele afirmou que precisa de toda uma análise de qualidade da evidência científica apresentada, avaliação da amostra de pacientes naquele ensaio clínico. Ele diz que tem que verificar tudo, Vecina. O gerente geral de medicamentos da Anvisa, né, o Gustavo Mendes, disse que nunca viu isso, né? A análise da Anvisa sendo submetida a uma nova avaliação por parte do Ministério da Saúde. Ele até se referiu como análise da análise, né? E questiona aí a segurança e eficácia da vacina, segundo ele, questiona isso, não é esperado aí pelo Ministério da Saúde, já que a Anvisa já fez isso. Vecina, como é que você viu também esse posicionamento do Queiroga, né, dizendo que a pressa é inimiga da perfeição e fazer aí a análise da análise, como disse o Gustavo? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o Brasil não é o primeiro país a aprovar a utilização dessa vacina. Antes de nós, acho que 10 países ou coisa parecida já aprovaram. Entre eles, os Estados Unidos, o FDA já aprovou, a Agência Europeia do Medicamento já aprovou, a Inglaterra, que está fora agora da União Europeia, a sua agência de medicamentos já aprovou. Enfim, tem 10 países que já aprovaram a vacina. Então, já estão usando a vacina. Nos Estados Unidos, essa vacina já foi aplicada em 7 milhões de crianças. 5 milhões de primeiras doses e 2 milhões de segundas doses nos Estados Unidos. Com quase nenhum tipo de efeitos colaterais importantes. Então, nós não somos o primeiro a aplicar, a fazer a aprovação da vacina. Em outros países, muito mais desenvolvidos que o Brasil, a vacina já foi aprovada e já está em uso. Segundo, o comportamento do Queiroga é semelhante ao comportamento do Pazuello, né? Aquela história de ele manda e eu cumpro. Então ele é um ser invertebrado que não pensa, porque quem pensa por ele é o presidente da República. E aí tem também um comportamento que é duro escolher as palavras, mas parece que é um comportamento de quadrilha, no pior sentido. Porque o governo que aí está se movimenta como se fosse uma quadrilha. O presidente, após falar num evento na Fiesp, a Fiesp é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, reunidos lá, num anfiteatro, um grupo de empresários, os melhores, os maiores do Brasil, provavelmente, né? Não sei se melhor, um empresário hoje está tão desqualificado que não sei se dá para falar que são os melhores, mas enfim, estavam lá. E aí o presidente se refere, nesse evento, com os empresários brasileiros, ele se refere ao fato de que um órgãozinho qualquer aí, porque encontraram um pedaço de azulejo numa obra de uma loja nova da Havan,
E esse órgãozinho chamado IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico, ele resolveu paralisar a obra do Luciano Hang, porque encontraram um pedaço de azulejo antigo na obra. Eu queria analisar, ver se era um sítio histórico. E o Luciano reclamou com o Bolsonaro, e o Bolsonaro imediatamente fez o que se esperava que ele fizesse. Nas palavras dele, ripei aquele bando de vagabundos. Mandou embora, tirou de lá e fez seguir a obra. Agora, a Anvisa toma uma decisão que não é de seu agrado. Não dá para entender porque não é do agrado dele a decisão. Ele, com todo o conhecimento de capitão reformado do Exército, ele decidiu que vacinas para crianças não devem ser oferecidas. Ele já tomou essa decisão em relação a ele e, na opinião dele, adultos, e não pegou. E agora ele não quer que as crianças sejam vacinadas. Jovens ele engoliu não sei como, e de 12 a 18 anos, mas crianças de 5 a 11 anos ele não aceita que sejam vacinadas. Então ele se colocou contra a decisão da Anvisa. Só que ele não consegue ripar os servidores públicos estáveis da Anvisa, os diretores estáveis da Anvisa, né? A Anvisa não é um órgão de governo, é um órgão de Estado responsável pela segurança sanitária de medicamentos, alimentos, cosméticos, material de limpeza, enfim, um monte de coisas. A Anvisa é responsável pela segurança sanitária. Então, a Anvisa faz o que em outros países, outras agências semelhantes a nós fazemos, garante a segurança e a eficácia de todos esses produtos. Pois bem, o Bolsonaro queria ripar. Como ele não conseguiu ripar, ele veio a público e falou numa live quinta-feira passada: quero que os nomes dos servidores da Anvisa que fizeram essa sacanagem com o povo brasileiro, que é aprovar uma vacina que salvará crianças, sejam denunciados, para que o povo possa justiçá-los. Ele quer que as pessoas punam servidores públicos da agência. E aí vem a público, o idiota do Queiroga, falar: eu acho que isso não tem nada demais, tem que ser transparente mesmo, como se não fosse uma publicação do Diário Oficial e não tivesse lá o nome do Gustavo. Como se não fosse só entrar no portal da transparência e saber qual é o nome dos 1.600 servidores da Anvisa. Quer dizer, são todos idiotas. Aí, voltamos à questão da quadrilha. Os servidores da agência começaram a ser ameaçados e solicitaram providências. De quem eles solicitaram providências? Da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, da Procuradoria Geral da República. Onde estão outros quadrilheiros? Porque todos foram colocados pelo presidente da República e têm um comportamento semelhante ao de quadrilheiro. Na Procuradoria-Geral da República não temos um sujeito que pensa por si. Aliás, ele, quando foi escolhido e reescolhido agora, ele demonstrou claramente que ele está a serviço do presidente da República. A Polícia Federal está a serviço do presidente da República e dos filhos do presidente da República. O Ministério da Justiça, desnecessário falar. A Advocacia Geral da União também. Então, o que nós temos aí, junto ao Ministério da Saúde, é um comportamento de obedecer ordens absolutamente irresponsáveis do presidente da República, que não tem nada a ver com a res pública. Ele tem a ver, sim, com uma cabeça criminosa dele. Nós sabemos que quase não morreram crianças quando tomaram 7 milhões de doses, mas que essa doença mata. Desde o início desta crise, nós perdemos algo em torno de 2.500 crianças no Brasil.
A chance de você ter uma miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco tomando a vacina da Pfizer, é 40 vezes menor do que se você tiver a doença. Então, uma criança que tem a doença tem 40 vezes mais chance de ter miocardite do que uma criança que tomou a vacina. Então, sobre todos os aspectos, a vacina protege as crianças. E, além de proteger as crianças, diminui a disseminação da doença entre os pais e as pessoas com as quais as crianças vivem. Então, não existe nenhuma base científica, nenhuma base de conhecimento para que as crianças deixem de tomar vacina. Ou seja, o comportamento do presidente é um comportamento daquilo que já ficou uma palavra gasta, de um genocida, agora também de crianças. Agora, falando em relação às mortes de crianças, né, por Covid, ele citou, né, só acrescentando, né, Vecina, o Queiroga acrescentando, ele falou o seguinte, que no pico aí de 4 mil mortos, foram menos de 150 óbitos entre crianças entre 5 e 11 anos, né? Mas a Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização da Covid disse que houve 1.449 mortes de crianças de 0 a 11, sendo 301 entre 5 e 11 anos desde o início da pandemia. O Conselho Nacional também de Secretários de Saúde também afirmou que nenhuma outra doença matou tantas crianças e adolescentes no Brasil em 2021 quanto a Covid, né? Agora, imagine os pais, né, que perderam seus filhos, ouvirem declarações desse tipo do ministro da Saúde. Quer dizer, é completamente, como você falou, né, irresponsável e é ofensivo também às famílias, não é? É terrível. Vamos notar também que a CETAI, a Comissão, a Câmara Técnica aí que você mencionou, criada pelo ministro Queiroga em agosto de deste ano, de agosto de 2021, a CETAI é um grupo técnico de vacinologistas, imunologistas, epidemiologistas que faz a análise das vacinas. De fato, após a aprovação da Anvisa, um medicamento qualquer, para se transformar em política pública, ele precisa ser incorporado pelo Ministério. E aí ele passa ou pelo crivo da Conitec ou pelo crivo, se for uma vacina, da CETAI. A CETAI se reuniu ordinariamente, ou seja, numa reunião normal, no dia 17 de dezembro, e por unanimidade tomou a decisão de que esta vacina, a Pfizer, deve ser incorporada para a luta contra a Covid-19. Então, a decisão que o Queiroga acha que deveria ter sido analisada, já foi analisada pela CETAI. Então, esta nova proposição que ele fez, de uma consulta pública, é absolutamente irresponsável, né? E o que ele deve estar querendo ouvir é a opinião dos negacionistas. Nós temos lá o Médicos pela Vida, essa bobagem toda, né? Temos muitas pessoas aí, eu tenho tido oportunidade de ter acesso a muitas opiniões de pessoas absolutas, médicos obtusos, que negam as evidências científicas, que negam o que está comprovado pela ciência, e ele quer ouvir essas pessoas, provavelmente. Só espero que ele não siga a orientação dessas pessoas. E eu acho que nesta quadra que nós estamos vivendo, neste tempo terrível que nós estamos vivendo, a democracia, ela tem lá um negócio chamado freios e contrapesos, né? Quer dizer, são três poderes independentes, que se articulam para fazer a gestão da sociedade. A gestão da sociedade é a gestão do Estado, que é responsável pela sociedade. Então, o Executivo cumpre ordens que são criadas e votadas pelo Legislativo sob vigilância do Judiciário. Esse é o jogo maior de freios e contrapesos. O Executivo está perdido, né? Está com esse comportamento de quadrilha. O Legislativo está vendido, né? Está totalmente vendido. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, engaveta todos os pedidos de análise
da funcionalidade do Executivo. Então, não se analisa a funcionalidade do Executivo. Tiveram um soluço lá, tivemos a oportunidade de ter uma CPI que expôs muita podridão do Ministério da Saúde, compra de vacina superfaturada, sacanagens com o dinheiro público, que foram realizadas durante a gestão do Ricardo Barros e por inspiração do Ricardo Barros, que é o responsável pelo Ministério que foi o responsável pelo Ministério da Saúde e que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Então, o Legislativo está fora do jogo. Então, se o Executivo e o Legislativo estão fora do jogo, sobrou quem? O Judiciário, para pôr ordem no jogo. Se nós queremos ter uma democracia, o sistema de pesos, e de freios e contrapesos tem que funcionar. Não está funcionando. Então, qual é a saída para isso? É o Judiciário. O Judiciário tem que aparecer. Ou nós não vivemos mais numa democracia. Né? Provavelmente, as seguidas ameaças e pessoas como Heleno de Freitas, um militar de pijama, têm realizado ao Supremo, dizendo, olha, estão esticando muito a corda. O que acontece numa democracia quando a corda estoura? Os militares dão um golpe de Estado? Bom, então estamos vivendo já num ambiente de golpe de Estado, porque o sistema de freios e contrapesos não está funcionando. Então nós estamos tendo uma imposição. Desculpa só te interromper, acho que não sei se a sua câmera ficou fechada, pelo menos eu não estou conseguindo te ver agora, se a câmera ficou fechada, mas continue, por favor, não, pode continuar, pelo menos a voz está saindo. A câmera está aberta. Está aberta. Está me vendo agora? Está certo. Tudo bem. Não, o que eu quero dizer não, eu estou vendo uma foto, agora sim. O que eu estou querendo dizer é que o Lewandowski, ao permitir que a decisão do ministro da Saúde se estenda até o dia 5, ele cometeu uma bobagem jurídica. Não tem por que esperar até o dia 5. Todos os elementos necessários para tomar a decisão já existem. Então, o que o ministro da Saúde está fazendo é procrastinar uma decisão que ele deveria tomar. Então, quando o Lewandowski fala, não, pode tomar a decisão no dia 5, ele está permitindo que o Executivo fuja da res pública. Isso é inadmissível. E é o que estava sobrando para que nós reestabelecêssemos o sistema de freios e contrapesos que deve existir numa democracia. Quer dizer, o Judiciário é o fiscalizador do Executivo e do Legislativo. E o Judiciário tem que cumprir esse papel. Neste momento, o ministro Lewandowski deu seguidas razões de que ele não compactua com isso tudo, né? Aliás, no Supremo Tribunal Federal, hoje nós temos 2 ministros dos 11 que foram indicados por este senhor que nos governa hoje. E esses 2, com certeza, já têm dado demonstração, um deles, o Cássio, já tem dado demonstrações de como ele vai funcionar. Né? O que entrou terrivelmente evangélico, vamos esperar, né? Não vou julgar, não vou pré-julgá-lo. Mas vamos ver o que ele vai fazer, sendo terrivelmente evangélico. Espero que ele seja realmente terrivelmente evangélico, porque eu conheço excelentes evangélicos. Aliás, eu tive a oportunidade, inclusive, de participar muito da vida de uma igreja presbiteriana na minha juventude. Então, eu sei que os evangélicos são fantásticos. Vamos ver o que este senhor terrivelmente evangélico vai fazer. O fato é que o Supremo Tribunal Federal é a nossa última esperança de continuar vivendo numa democracia. Num ano fundamental para a vida da população brasileira, que é um ano de eleições. Só que este presidente está desrespeitando totalmente a democracia brasileira e ela tem que ser respeitada. E a chance que nós temos de fazê-la respeitada é o funcionamento das instituições.
E Vecina, eu estava ouvindo um especialista, né, ligado aí à pediatria, e ele estava dizendo o seguinte, que agora, enfim, com a Ômicron e outras variantes que podem aparecer, ele acredita que a vacinação da população, para a gente tentar alcançar um nível de segurança, controlar a epidemia, não é mais 80%, mas 90%, e que as crianças, a vacinação entre as crianças ajudariam a alcançar esse índice. Como é que você vê também essa visão, né, de especialistas aí na área de pediatria e já falando dessa cobertura vacinal de 90%? Eu acho que ele está correto. Existem algumas dessas doenças que têm uma capacidade de espalhamento muito rápido, como, por exemplo, o sarampo, que você só alcança uma imunidade coletiva, que é quando o vírus, o agente causal, deixa de circular quando você tem mais de 90% da população infectada. O que define a quantidade defendida? O que define a quantidade de pessoas que eu preciso vacinar é a infectividade do agente causal. Então, nós tínhamos um agente causal, que era o vírus de Wuhan, no início dessa crise no ano passado, que tinha lá um R0 determinado. Cada caso que eu tinha, eu estava infectando mais 1,5, 1,6 pessoas. Só que esse R0 foi crescendo, conforme foram aparecendo as novas variantes, né? A alfa, beta, a gama e a delta. E agora apareceu a Ômicron. A Ômicron tem uma capacidade de infectividade violentíssima, né? Estamos todos estupefactos, estamos paralisados, estamos expectantes com o que a Ômicron pode fazer no mundo. Ela tomou a África do Sul, um país de quase 50 milhões de habitantes, em semanas. Em 3 semanas, ela ocupou o espaço da Delta na África do Sul. Hoje está presente em mais de 70 países. Na maioria dos países para onde ela já chegou, ela já tem comunicação autóctone, ou seja, está criando casos a partir desses casos dentro desses países. No Brasil, ela já chegou e já há notícias, é óbvio, de casos autóctones. Muito poucos. Por que muito poucos? Porque a gente testa quase nada. Como a gente testa quase nada, nós não estamos identificando esses casos. E estamos convivendo agora com uma epidemia de gripe originada com uma cepa que não faz parte da vacina. Quer dizer, a vacina que foi distribuída este ano, a vacina contra a gripe, ela tem uma característica muito singular. A influenza é um tipo de doença que tem mais de 200 agentes causais. E esses agentes causais, eles têm um sistema de revezamento, eles não aparecem os 200 juntos. Todo ano aparece, alguns deles aparecem, 1, 2, são os que mais são frequentes, causando no tempo frio, normalmente no tempo frio, uma epidemia nos países. E quando que isso acontece? Acontece no inverno, que é quando as pessoas se fecham e aí a comunicação entre pessoas aumenta, porque as pessoas ficam em ambientes fechados. Então, no inverno, nós temos a epidemia, de todos os países, nós temos uma epidemia de gripe. E é geralmente um sorotipo, no máximo 2 sorotipos. Mas o mais comum é ser um único sorotipo desses 200 que existem aí, das vários tipos de influenza. Então, como é que a gente faz? É uma doença relativamente benigna, muito pouca gente morre, mas morre. Morre velho, morre criança. Morre velho porque são os mais frágeis, morrem crianças porque também são frágeis, estão com um sistema imunológico crescendo, ganhando musculatura, e morrem gestantes. Por quê? Porque elas estão divididas em reproduzir um novo ser e aí elas perdem capacidade de se autodefender. Então, a vacina da gripe, a gente tenta fazer um acerto. Como é que é essa tentativa? A gente pega 3 a 4 sorotipos e faz uma vacina tripla ou quádrupla.
como é que a gente faz a aposta no sorotipo que vai ser predominante? A gente olha o que aconteceu no hemisfério norte e faz a vacina para o hemisfério sul no inverno. No ano seguinte, o hemisfério norte olha para o hemisfério sul e vê o que circulou aqui e faz uma vacina para o hemisfério norte. Grande parte das vezes há algum tipo de acerto, às vezes não existe. Este ano, a nossa vacina da gripe, que foi distribuída em março, abril, e vacinamos metade das vacinas, até tinha H3N2, mas não a variante Darwin, que é a variante que apareceu aqui. Apareceu aqui fora da época, nós estamos no verão, e vivendo uma pandemia, uma epidemia de H3N2, variante Darwin. Não era esperado. Faz parte dessas coisas que estão acontecendo no mundo, graças à destruição que nós estamos fazendo do planeta. Então, os hospitais aqui em São Paulo começam a encher de casos de gripe. Vão para UTI? Não vão para UTI. Estão ficando em leitos normais, por enquanto, a maioria desses casos. E junto com o crescimento desses casos da vacina da gripe, estão crescendo, começam a crescer algumas outras coisas que estão sendo identificadas nos bons hospitais como Ômicron. Ainda também sem muita gravidade. O quadro da Ômicron e o quadro da gripe é muito semelhante. É coriza, tosse, dor no corpo, febre, esses sintomas gripais, né? E as pessoas mais frágeis, velhos e crianças, podem ter um quadro um pouco mais importante e acabar sendo internados por causa desse quadro um pouco mais importante. O fato é que nós estamos crescendo o número de pacientes com Ômicron e crescendo o número de pacientes com gripe numa confusão que nós estamos vivendo aí, numa confusão sanitária, né? Então, é um tempo de ter receio da Ômicron, que precisa de uma cobertura vacinal muito elevada. As crianças voltaram a ter aulas. As crianças são parte da resposta de por que nós estamos tendo uma epidemia de H3N2? Com certeza são. Elas saem de casa, levam material biológico para a escola, se misturam dentro da escola, trazem material biológico da escola. Essa é uma das características que a escola tem, uma característica importante, porque ensina as nossas crianças a conviver em grupo, porque as crianças terão que conviver em grupo a vida toda. Então, é bom que elas vão na escola, né? Tem muita gente que gostaria do homeschooling, é uma bobagem muito grande. Então, mas é importante. Agora, isso significa criar essa oportunidade dos vírus se espalharem. E nesse momento nós estamos vivendo isso com a Ômicron, com a H3N2 e com o receio do quando termina este negócio. A vacinação é o caminho. Se nós chegarmos a uma cobertura muito elevada, teremos uma maior chance. E por que precisamos da cobertura muito elevada? Porque o vírus se transformou num vírus que se transmite muito mais rapidamente, ou seja, tem uma taxa de transmissibilidade, esse tal do R0, muito mais elevada. Então, falamos em 90% de taxa de vacinação. Agora, não adianta só vacinar o Brasil, o Tedros Adhanom, o presidente da OMS, tem falado isso toda hora. Se o mundo não estiver vacinado, o vírus continuará circulando. Enquanto o vírus continuar circulando num continente como o africano, na África temos 1 bilhão de pessoas, só 148 milhões foram vacinados. Então lá vai continuar havendo doença. Enquanto continuar havendo doença na África, nós teremos novas variantes. A Ômicron é uma variante bastante boa do ponto de vista do vírus, que ela se espalha muito rapidamente e produz menos casos graves, mas produz casos graves. Nós estamos com muito medo aqui no Brasil. Com essa escalada de casos e com o início de aumento da internação nos hospitais, a chance da gente viver de novo colapso hospitalar é real. Então, estamos cansados, queremos fazer
encontrar os nossos entes queridos, comemorar as festas de final de ano, por um lado. E, por outro lado, estamos com muito medo. Olha, Vecina, agora esse alerta final aí, as pessoas que estavam pensando em já, enfim, passar a ceia de Natal na casa, sei lá, da prima, alguma coisa assim, acho que muita gente está começando a rever esse encontro, hein, Vecina? É isso que você está querendo dizer, vamos rever. Tem que rever com cuidado. Quer dizer, eu acho que nós estamos no limite da nossa capacidade mental, na nossa capacidade de viver essa vida que temos que viver. Para isso, eu acho que é importante que essas reuniões, se acontecerem, que sejam uma reunião entre vacinados. É bom lembrar que numa reunião de fim de ano, não tem como não ter crianças ou pessoas que convivem com crianças. As crianças não estão vacinadas. E a vacina não protege 100%. Essa é uma pergunta também que volta e meia as pessoas falam, mas a vacina não protege 100%, a vacina não protege contra mortes, a vacina não protege contra casos graves em 100% das vezes? Não protege em 100% das vezes. A vacina diminui muito o número de mortes, diminui muito o número de casos graves, diminui muito o número de casos, mas ela não protege 100%. Por quê? Porque não é perfeita. É uma vacina experimental. Não é uma vacina experimental. Frente a todo o conhecimento que nós temos reunido, nós sabemos o que é fazer um teste de um medicamento. O pré-clínico e o clínico fazem 1, 2 e 3. Tudo que nós já sabemos, nós fizemos para provar essas vacinas. Então, não existe vacina experimental. Agora, ela não protege 100%. Ela protege acima de 90%, acima de 95%, diminui casos, diminui mortes, mas não é 100% de proteção. Então, quando você faz uma reunião e encontra pessoas num ambiente fechado e tira máscaras, quer dizer, a máscara protege. Estando em ambientes fechados, mais ainda, ambientes em que não há circulação do ar. É bom lembrar sempre, eu estou falando aqui na minha frente, tem um aerosol, múltiplas partículas invisíveis de água. Dentro das partículas de água é que os micro-organismos que habitam a minha orofaringe estão. Ao atravessar o meu aerosol, você se infecta com o que mora na minha garganta. E assim é que acontece a gente pegar esta doença. Bom, pois bem, nós temos que tomar conta desse aerosol. Então, você que vai fazer festa, vacina. Segundo, faça o povo fazer um RT-PCR ou um teste de antígeno na farmácia. Demora 15 minutos. Quem tiver positivo não vai na festa. É bom. É 100% garantido? Não é 100% garantido. Mas você vai conseguir ver os seus entes queridos e abraçá-los. Perfeito. Tá bom, então, Vecina, a gente agradece aqui toda a sua orientação, alerta, importantíssimo nesse período de final de ano, muitíssimo obrigada, e um bom Natal para você, Vecina, toda a sua família, e a gente volta a se encontrar em seguida, viu? Muito obrigado, bom ano, bom Natal para todos nós. Obrigada, Vecina. Falamos aqui com o Gonçalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Anvisa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.